Fala, investidores, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre a demonstrativa do resultado do exercício. A cada trimestre, as empresas listadas na bolsa, elas são obrigadas a demonstrar seus resultados, seus balanços. E aí eu julgo que são três documentos mais importantes. Um é a DRE, que nós vamos falar hoje, e aí tem um balanço patrimonial e o demonstrativo de fluxo de caixa. A DRE, a gente vai fazer aqui um levantamento bem simples para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, de uma forma bem genérica. De antemão, a gente já pode dizer que é como se fosse um filme de tudo que aconteceu com a empresa durante um certo período. No caso, como são trimestres que são apresentados, pode ser o primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre. E no quarto trimestre, normalmente, se faz um apanhado de tudo que aconteceu durante o ano inteiro, em todo o exercício. Né? Da receita bruta para a receita líquida, foi retirado alguns impostos que incidem em cima do faturamento da empresa, como ISS, IPI, PIS, COFINS. Aí também é tirado algumas devoluções, descontos, entendeu? Então, assim, a gente já parte direto para a receita líquida, que é o que normalmente as empresas apresentam. Da receita líquida, a primeira coisa que a gente tira é o custo dos produtos vendidos e o custo dos serviços prestados. Então, o que seria isso? Todo custo que é usado diretamente para produzir o que a empresa vende, alguma coisa assim, tudo que está ligado diretamente à venda, à receita lá na ponta, é como se fosse um chão de fábrica, tudo que está ligado ao chão de fábrica é o custo dos produtos vendidos ou custo dos serviços prestados, porque existem empresas que é só de serviços, né, e não produz nenhum produto em si. Se a gente for fazer uma analogia aqui com uma padaria, o que seria? A receita líquida seria a venda dos pães, entendeu? E o custo dos produtos vendidos é todo o material que foi utilizado para fazer aquele pão. Farinha de trigo, fermento, leite, tudo está diretamente ligado com a produção do produto. Da receita líquida, quando se tira o custo dos produtos vendidos, a gente vai ter o lucro bruto. Do lucro bruto, a gente vai tirar agora as despesas gerais administrativas, são as despesas operacionais que não estão ligadas diretamente com o produto final, entendeu? Apesar de serem necessárias. Despesas com vendas, despesas com marketing, logística, o escritório central da empresa, entendeu? É tudo que é o salário dos diretores da empresa, do CEO, do CFO. Aí a gente chega em lucro operacional, que comumente no mercado a gente chama de o EBIT. Existem algumas despesas que já entraram nesses custos que foram apresentados, que é depreciação e amortização. Se você for imaginar que uma empresa compra lá um caminhão para distribuir os pães. Esse carro vai perdendo valor, vai se depreciando. Quando a gente for vender, ele está lá, metade do valor que a gente comprou. Entendeu? Então, essa despesa ela existe, só que ela não tem um resultado caixa na empresa durante o tempo. Só vai ter um resultado caixa lá no final. Entendeu? Então, assim, é muito utilizado o EBITDA, que é o lucro operacional, entendeu? Que seria o EBIT, e colocando de volta essas despesas, depreciação e amortização. A amortização, só para ter uma ideia, é como se fosse uma empresa, por exemplo, ela tem uma empresa que fabrica medicamentos. Aí ela tem uma patente em cima de um produto, e aquele produto ali, essa patente, ela vai perdendo valor com o tempo, porque quanto menos tempo você tem de patente, pior ela vai ficando menos valiosa aquela patente. Digamos assim, mês que vem você vai perder a patente, entendeu? Então, assim, vai perdendo valor. Isso é como se fosse a amortização daquele bem que você tem. Do lucro operacional, aí a gente tira o resultado financeiro. O resultado financeiro está ligado às dívidas da empresa, né? São capital de terceiros. O resultado financeiro pode ser tanto negativo como positivo. Tem as receitas financeiras e as despesas financeiras. Juntando os dois, você vai ter o resultado financeiro. Se uma empresa tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívida, normalmente o resultado financeiro é positivo. Em vez do lucro operacional diminuir, quando você tira o resultado financeiro, ele vai aumentar, que a receita vai ser positiva nesse caso. Tirou do lucro operacional, tirou o resultado financeiro, ou acrescentou no caso, e tirou os impostos, que incidem sobre o lucro, aí a gente vai ter sim o lucro líquido. Desse lucro líquido é realmente o que sobrou daquela receita. Entendeu? Percebeu que aquela receita, que era bem grande, ela veio diminuindo. Você tirou o custo dos produtos vendidos, que está diretamente ligado com a produção do produto que a empresa tem. Aí foi para o lucro bruto. Do lucro bruto, a gente tirou essas despesas gerais e administrativas, chegamos no lucro operacional. E aí tira resultado financeiro, tira imposto de renda, e a gente tem o lucro. Então, desse lucro aqui, isso é o que vai para o acionista, de uma forma ou outra. Porque esse lucro ele pode ser distribuído para os acionistas, na forma de dividendos e juros sobre capital próprio, ou a empresa pode pegar esse dinheiro e reinvestir na empresa. Ou fazer um misto, ela pega 50% e reinveste, 50% redistribui, entendeu? Aí outra coisa importante que é bom a gente mencionar aqui seria as margens de lucro. E se você pegar o lucro bruto e dividir pela receita líquida, você vai ter a margem bruta. Quanto que o lucro bruto representa na receita líquida? Essa seria a margem bruta. Ela é expressa normalmente em percentual. Aí a gente tem da mesma forma a margem EBITDA, seria o EBITDA dividido pela receita líquida. A margem EBITDA. Seria uma margem operacional, digamos assim. E a margem líquida seria o lucro líquido dividido pela receita líquida, que é realmente o que sobrou. A M. Dias Branco, ela é uma empresa que fabrica esses cereais, né, esses biscoitos, bolachas, e ela depende muito do valor do trigo. A gente sabe que trigo é uma commodity, é negociado no mercado internacional, né,
negociado em dólar, né? Se o dólar subir também, pode prejudicar, entendeu? O valor do trigo. Até porque a gente produz muito pouco trigo aqui no Brasil. O trigo que a gente produz é pouca quantidade lá no sul. Então, assim, se a gente observar aqui um gráfico, esse aqui é o valor do trigo. Deixa eu pegar aqui um. O valor do trigo, ó, de 2014 até 2023, 2024, começo de 2024. Então, se a gente observar que de 2017 teve um vale aqui, o trigo foi só subindo, 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 subindo. Quando chegou a pandemia aqui, então aí que subiu mesmo. Subiu bastante. E isso é muito ruim para a empresa, porque é o custo para ela produzir, entendeu? Então tudo que ela vai fazer depende do trigo e o preço do trigo subiu muito. Aí a gente vê o seguinte, aqui eu coloquei um gráfico de margens de lucro. Essa primeira margem aqui seria a margem bruta, e essas margens aqui embaixo, a margem EBITDA, a margem EBIT e a margem líquida. A gente observa que em 2017 a margem bruta foi caindo. Foi caindo, caindo, caindo até chegar aqui em 2022. Isso aqui é o percentual da receita líquida. Se a gente observar, a gente teria bem aqui 100% da receita. Esse aqui seria a nossa receita líquida. Então, aí eu tenho aqui 100% da minha receita líquida. Daqui para cá, essa distância aqui é o custo dos produtos vendidos. Então, assim, eu tenho 40% de lucro bruto, em média. Aqui, ó, 40%. Ou seja, o custo dos produtos seria 60%. Então, o custo dos meus produtos é 60% da minha margem de lucro bruta, né? Daqui para cá, começou a cair a minha margem bruta. Ou seja, o custo dos meus produtos vendidos passou de 60 chegou até 30 aqui, né? Então, ganhou mais 10% aqui. Então, que o meu custo dos produtos vendidos ficou 70% da minha receita. Normalmente, o que acontece? Quando os custos aumentam, as empresas elas repassam esses custos para os consumidores. Isso normalmente acontece, toda empresa faz isso. Entendeu? Até porque a inflação vai aumentando e todos os custos vão sendo repassados. E aí o que acontece? Normalmente a empresa repassa igual, mas se a empresa está tendo uma dificuldade de repassar os custos nos seus produtos, entendeu? Às vezes por causa de uma concorrência, porque ela não quer perder o market share, né, que é a participação dela no mercado. E aí acontece isso. O custo subiu para 70%, mas ela não repassou igual isso nas suas receitas. Entendeu? Não aumentou o preço dos seus produtos. E aí acontece que ela perdeu margem bruta, que era 60% de custo de produtos vendidos, passou a 70%. E aí a gente vê que é cumulativo, entendeu? Porque ó, aqui vem o custo dos produtos vendidos, aí daqui, até a margem EBITDA, a gente tem as despesas gerais e administrativas. Que é como eu falei, que é despesas com vendas, com logística, com pagamento dos diretores e tal, todo aquele sistema administrativo para a empresa funcionar. Claro, é essencial, mas não está diretamente ligado com os produtos, entendeu? Então, o que é que acontece? Se o custo dos produtos vendidos aumenta, chega até aqui, ele empurra. Se eu mantiver as minhas mesmas despesas aqui, esse mesmo tamanhozinho aqui, eu vou jogar ele para cá. Ou seja, eu vou jogar a minha margem EBITDA para baixo, a minha margem líquida para baixo. Entendeu? É cumulativo. Entendeu? Então, assim, por mais que a empresa tenha mantido as mesmas despesas gerais administrativas aqui, ó, tudo isso aqui ela manteve, ó, ela sempre manteve. Entendeu? Então, a única coisa que piorou o balanço dela foi o custo de produtos vendidos, foi o preço do trigo que subiu. Entendeu? Então, tudo vai para baixo. E uma coisa interessante também de falar é o contrário, né? Se uma empresa subir, tudo vai subir junto. Então, aqui seria os dois gráficos juntos, né? Seria o preço da ação da M Dias, M Dias branco, seria o preço da cotação, é esse aqui, amarelo, vem caindo. E os futuros de trigo, eu peguei aquele depois de 2017, né? 2017 ele foi sempre subindo, 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 subindo. O custo dos produtos vendidos subiu e na mesma medida a cotação caiu. Entendeu? A cotação, tem gente que olha e acha que a cotação está caindo por qualquer motivo, sei lá, acha que não tem motivo para cair, tudo é oportunidade, não vou comprar, é oportunidade e tal. Mas na verdade existe motivo sim para a cotação cair, existe uma perspectiva de crescimento de uma empresa. Se tem aumento dos custos, um custo assim, bem representativo na empresa, a sua cotação vai refletir a nova realidade, as novas expectativas, entendeu? Porque o preço ele sempre olha para o futuro. Então agora vamos ver o outro caso aqui da Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná. Aqui eu coloquei uma empresa que ela é muito redondinha, né? Ela sempre tem aqui, ó, se a gente fizer aquele mesmo desenhozinho aqui, que eu tenho que isso aqui é a minha receita. A minha receita, 100% da minha receita líquida. Receita líquida. Então, de 100% da minha receita líquida, o que eu tirei? Da mesma forma, sobrou 60%. Então, eu tenho um custo dos produtos vendidos aqui de 40%, que eu tenho 100% menos os 60% que sobrou.
Então, da minha receita, tirei 40% e sobrou 60% de lucro bruto, que seria a minha margem bruta. Aí, o que a gente observa aqui? Deixa eu botar aqui. A gente observa que essa receita vem constante, mais ou menos constante, em 60%. E aqui a minha margem EBIT, que seria a margem operacional, né? Daqui para cá, deixa eu ver. Daqui para cá, o que eu tirei? As despesas gerais e administrativas, certo? Então, eu tirei as despesas gerais e administrativas e você observa que essa distância vem diminuindo. Ela vem diminuindo, o que acontece? Despesas gerais e administrativas estão diminuindo. A empresa está tendo uma eficiência operacional melhor. E lembra que a gente vinha falando aqui de cima dos custos dos produtos vendidos. A gente não tem tanto controle sobre os custos diretamente de produção, como o trigo, você viu, no caso da M. Dias Branco. A empresa ela não tem muito controle sobre aquilo. O custo vai aumentar, claro que sempre dá para melhorar alguma coisa ou outra, mas muitas vezes esses custos é negociado em mercado internacional, fornecedores que não vão negociar aquele valor com você e tal, entendeu? E aí o que a empresa tem que fazer é repassar o preço para o consumidor. Se ela não conseguir repassar aqueles custos da mesma forma, ela vai perder margem bruta, entendeu? Ou se ela repassar o valor acima dos valores dos custos dela, custos dos produtos vendidos, ela vai melhorar a sua margem bruta. Aqui o que a gente está vendo é as despesas gerais administrativas diminuindo. Por quê? A gente tinha uma despesa geral administrativa aqui, maior, né? A gente tinha aqui em torno de uns 20 e pouco, 25% de margem EBIT, e a margem EBIT vai subindo. E aqui vai chegando já a quase 40%. Entendeu? Então, assim, o que está acontecendo? A empresa está ficando mais eficiente nas despesas gerais administrativas. Entendeu? Ela está enxugando. Aqui sim, dá para a empresa enxugar bastante de despesas, né? A empresa pode ir melhorando uma nova logística e tal, e gastar menos com logística. Entendeu? Então ela pode ir diminuindo essas despesas gerais e ela vai se tornando uma empresa cada vez mais eficiente. E o lucro dela vai subindo, por mais que ela mantenha a sua margem bruta igual. Entendeu? Ela vai se tornando uma empresa mais eficiente. E aí, como é cumulativo, como eu vinha falando, a distância dessa linha para essa, aqui seria o resultado operacional, né? O lucro operacional, e aqui o lucro líquido, né? Margem operacional e margem líquida. O que acontece? Essa distância aqui, deixa eu pegar aqui de novo, essa distânciazinha aqui, aí entra o resultado financeiro da empresa. Se a empresa começar a se endividar e pagar mais juros, essa distânciazinha vai aumentar. Entendeu? Agora, se ela diminuir o seu resultado financeiro, ela vai encostando uma linha dessa na outra. E também tem a outra questão que seria os impostos, né? Imposto sobre o imposto de renda e imposto da contribuição social sobre o lucro líquido. Em torno de, as empresas aqui no Brasil, é 34%. É um absurdo, né? Seria mais ou menos 25% de IR, né? Imposto de renda, e uns 9% de contribuição social sobre o lucro, ou contribuição social sobre o lucro líquido. É um absurdo, né, cara? Muito, muito dinheiro que a gente paga, né? As empresas aqui no Brasil é complicado. Se o resultado operacional, né, o lucro operacional, ele foi subindo, mas a margem operacional foi subindo, ela puxa a margem EBITDA também para cima. E mesmo mantendo o mesmo valor aqui, o lucro líquido, né, que seria a margem líquida, está agora em 20%, o que era 10% antigamente. Isso tudo porque a empresa melhorou sua eficiência aqui, nas suas despesas gerais e administrativas. Todos esses custos que tem aqui em cima, custos dos produtos vendidos ou custos dos serviços prestados, ele é um custo diretamente com a produção, como eu falei. Esse é um custo meio que variável. Se você produz mais, você vai ter mais custo. No caso da padaria que eu estava falando, se você tem uma padaria e você vai vender mais, você vai vender mais pães, você vai ter que comprar mais farinha de trigo, mais fermento, entendeu? E vai gastar mais a mão de obra lá do padeiro e tal, entendeu? Então, assim, é um custo variável. Se você aumenta a receita, esse custo acompanha, entendeu? Então, assim, claro que é uma visão assim, um pouco grosseira, né? Ele sim tem uma certa relação de ser variável conforme a receita. Já esse custo relacionado às despesas gerais administrativas, custo de logística, custo para pagar a diretoria da empresa, o escritório central da empresa, isso aqui normalmente é um custo fixo. E aí, conforme ela vai crescendo as suas receitas, que esse custo aqui vai ficando menos representativo. Isso a gente chama de alavancagem operacional. É um ganho de escala. Quanto mais a empresa cresce, menos a despesa aqui é representativa. Pode ser isso que esteja acontecendo com a Sanepar? Pode. Eu acredito mesmo que seja uma melhora operacional dela em controle de custos, né? Então, assim, como eu estava falando, esse custo aqui de cima é um custo variável, e esse aqui costuma ser um custo mais ou menos fixo, né? Claro que você vai aumentar as despesas com logística e tal, se a empresa cada vez maior vai precisar de mais logística, né? Mas não é tão um custo variável como o custo dos produtos vendidos. Agora, o caso da Ipera, né? É uma empresa de medicamentos. Ela produz os medicamentos, né? E ela tem um portfólio bem grande, assim. Você vai na farmácia hoje em dia, você vê lá, Benegripe, Buscopan, tem uma infinidade dessas medicações da Ipera. Tem muitos, o pessoal relaciona muito a Ipera
com essas medicações sem prescrição, né? Sem precisar de receita médica. Mas, na verdade, eles têm sim muito medicamento de prescrição. Ela vem mantendo o seu custo, a sua margem bruta. A gente olha aqui, ó, a sua margem bruta está em torno de 60, entre 60 e 70 mais ou menos, né? E aí, ou seja, já não é como lá o primeiro caso, a M. Dias Branco, né? Ela está sim conseguindo repassar os seus custos lá nas suas receitas, né? Lá nos seus produtos, lá, o preço do produto está sendo reajustado conforme os seus custos, né? Custo de produção, que eu digo. Agora aqui a gente vê, ela vem melhorando o seu resultado operacional, porque você vê aqui, da mesma forma que a Sanepar, essa distância aqui vem diminuindo, entendeu? Despesas gerais administrativas vem diminuindo, entendeu, gente? Então, assim, mas o que eu queria mostrar aqui não era nem isso. Eu quero mostrar aqui para vocês, é isso aqui. Cadê? A gente tem uma certa distância aqui, né? Isso aqui, dessa linha para essa, a gente já viu, né? Que é o resultado financeiro e o imposto de renda, né? Então, assim, aqui a gente tinha uma certa distância, existia um certo custo de despesas financeiras, né? Aí aqui a gente percebe que a empresa melhorou, diminuiu esse custo aqui, entendeu? Ou seja, já dá para ter uma ideia que a empresa está menos endividada aqui. E aqui ela passou a aumentar novamente a sua despesa aqui com financeira, né? Pagando juros, né, e tal, para terceiros, né? Então vamos ver aqui. E é exatamente isso que aconteceu. Ó, dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido da Hypera. A gente que vê que de 2010 até 2015, ali mais ou menos, ela tinha uma dívida líquida, né, que seria a dívida bruta menos o caixa que a empresa tem, ela tinha uma dívida maior. E aqui, ó, essa aqui é a linha do zero, né? De 2016 até 2019, 20 mais ou menos, a empresa não tinha dívida. A dívida aqui era negativa, né? Dívida líquida pelo patrimônio líquido. Porque a dívida líquida, como eu falei, é a dívida menos o caixa. Se está negativa, é porque o caixa está maior do que a sua dívida. Só que aqui, ó, a gente vê que a empresa ela subiu muito suas dívidas. Isso aqui é porque ela fez muitas aquisições de outras empresas e tal para poder crescer a sua receita, entendeu? Então, assim, aumentou o seu endividamento aqui e aqui. Aqui o endividamento estava baixo. E aqui é o resultado financeiro. Coloquei aqui resultado financeiro. A letrinha está pequena, não dá para ver não, mas aqui é o juros que a empresa está pagando. Pagou muitos juros aqui, pagou poucos juros aqui e vem pagando normalmente. Muitos juros aqui novamente, né? Entendeu? Isso aqui explica aquele gráfico que eu falei, né? Que aquela linha de lucro líquido, né? De margem de lucro líquido, vinha abaixo, subiu, melhorou aqui, ficou junto com o operacional, porque não tinha mais resultado financeiro. E ela voltou a ficar pior novamente. Agora. Aí aqui, ó, eu queria mostrar para vocês que é uma coisa muito importante, que a gente está olhando só as margens de lucro, entendeu? Tem muita coisa que a gente pode olhar numa DRE, mas eu foquei hoje aqui nas margens de lucro, porque eu acho que a margem de lucro é bem didático para a gente entender, né, aquela divisão lá de custos de produtos vendidos, despesas gerais administrativas, né, resultado financeiro. Eu acho que fica bem didático a gente olhando um gráfico, mostrando todas as margens de lucro, mas ali, aquele 100% da receita líquida está escondendo uma coisa, está escondendo que a receita vai crescendo também, ou diminuindo, ou se mantendo, dependendo da empresa, né? Então, assim, aqui a gente tem a receita da Hypera, né? A Hypera, ela fez uma reestruturação muito grande, né? Ela vendia tudo quanto era produto, de várias marcas, desde Bombril, remedicação, entendeu? Então, tinha muita marca misturada lá, né? Aí o que aconteceu? A empresa vendeu grande parte desses produtos, que ela julgava que não tinha tanta rentabilidade em cima daqueles produtos, diminuiu a sua dívida, pagou suas dívidas, ficou com mais dinheiro em caixa do que dívida, entendeu? Perdeu bastante receita, mas porque ela deixou de vender vários produtos que ela não tinha mais no portfólio dela. E ela resolveu focar em medicamentos, né? Porque acho que ela viu que o medicamento tinha um potencial melhor, né? Uma previsibilidade melhor de receita, entendeu? Às vezes tem uma rentabilidade melhor, né? E aí o que aconteceu? Ela vendeu, perdeu aqui receita. A receita foi subindo devagarzinho, né? Enquanto ela estava com esse endividamento bem baixo. O pessoal tem muito medo de dívida, né? Mas dívida para a empresa é muito bom. É ruim para a pessoa física, né? Mas para a empresa é excelente, porque é uma forma de a empresa se alavancar, entendeu? Pegar, claro que a empresa também, ela tem que investir em projetos que tenham uma rentabilidade boa, que dê um retorno superior ao custo de capital, né? A partir da hora que ela se endividou novamente, comprou outras marcas, né? E começou. Aqui eu me lembro que teve o caso do Buscopan, eles gastaram bastante dinheiro aqui, compraram o Buscopan e ajudou muito a crescer as receitas, né? Que aqui ela tinha até uma receita considerável, né? Mas se a gente for olhar aqui embaixo, que é o lucro da empresa, o lucro dela dava aqui. Aqui tá dando, eu diminui muito o tamanho aqui, não tá dando para ver. Mas aqui tá em escala, né? Então, assim, a gente vê que a empresa fez um trabalho muito bom aqui. A empresa, apesar de ter perdido receita, o seu lucro foi subindo. Porque ela melhorou o estado financeiro,
resultado financeiro dela, a gente viu lá a margem financeira, né? Que era lá embaixo, ela subiu, acompanhou o resultado operacional aqui nesse momento, né? Apesar dela ter caído a receita, isso aqui é o que as margens não mostram, né? Porque a gente aparece lá 100% da receita líquida. E aí, todas aquelas outras margens subindo ou caindo e tal. Mas, sim, e esse 100% da receita, a receita está crescente, está se mantendo. Agora aqui a gente está vendo, a receita cresceu, a receita caiu, aí cresceu muito pouco aqui, essa parte que ela estava com endividamento bem baixo. E aí, a partir da hora que ela investiu em novos projetos, rentáveis, digamos assim, então, porque assim, foi melhor do que o resultado financeiro. Não estava tendo agora um resultado financeiro positivo aqui, ó, né? Mas é muito pouco. Empresa não tem que ficar com dinheiro em caixa. A empresa tem que investir em negócios. Negócio que vai dar. É para isso que ela existe. Se não fosse, botar na renda fixa, né? Então, assim, apesar desse movimento, a gente vê que o lucro líquido só cresceu durante esse período. Só cresceu. A empresa foi se tornando mais eficiente, porque aqui ela tinha menos receita que aqui. Apesar disso, tinha mais lucro, entendeu? Porque estava pagando menos juros de dívida e tinha muitos produtos lá dentro que poderiam não estar valendo a pena. Por isso que ela fez, entendeu? Então, galera, é isso aí. Eu acho que deu para dar uma clareada, mais ou menos, como é que seria a demonstração do resultado do exercício. Então, fico por hoje aqui. Valeu, amigo.